Nós não sabíamos que ele vinha, nós não sabíamos da existência dele. Então ele pura e simplesmente nos amou assim. Nos amou assim. E nós o amamos de volta, amados. Tanto mais que lá em João, capítulo 1, está lá escrito: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e veio ao mundo. E veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Os seus se levantaram contra ele. Os seus os perseguiram até o crucificarem, até o matarem. Então, isso é para que você veja que nós não pedimos nada. Foi de graça. Mas, amados, não leve essa graça de Deus em vão. Não tome essa graça de Deus em vão, porque quem vai ficar prejudicado com isso é você mesmo. Porque você não vai à igreja para você entender a visão do reino, para te ajudar a vencer o engodo. O engodo é o pecado da vontade própria. Se você não congrega e não procura uma congregação em que o líder prega o verdadeiro evangelho, o líder se esforça para fazer a vontade de Deus, está na vontade de Deus, está a fluir no rio de autoridade de Jesus Cristo. Não no rio da autoridade da vontade dele, mas no rio da autoridade de Jesus Cristo. Ele mata a carne para o espírito viver e ele viver no espírito. Se você não procura uma igreja viva, em que prega o evangelho vivo e verdadeiro, tal qual Jesus Cristo veio e nos deu, amado, você sozinho não vence o engodo. Você sozinho não vence o engodo, porque é o verdadeiro evangelho que vai contender com você. É o verdadeiro evangelho, o Espírito Santo, que vai falar com você, convencer do teu pecado. É o verdadeiro evangelho que vai dizer: meu querido, eu te amo muito. Eu já paguei o preço por você. Você está neste pecado? Você está a fazer isso? Não é boa jactância. Saia deste caminho e vai, eu te ajudarei. Eu vou te tirar do vale da sombra da morte e eu vou conduzir-te pelos pastos verdejantes para que tu alcances a plenitude daquela graça redentora que eu te trouxe. Cabe a você determinar, amado. Se você não determinar, Jesus Cristo, ele não te vai obrigar, porque ele quer que todos que venham a ele venham pela vontade, venham pela decisão própria. Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve e suave. Tomai o meu jugo, que é jugo de Deus, amado. É a vontade de salvar, é a vontade de curar, é a vontade de libertar, é a vontade de livrar, é a vontade de fazer tudo aquilo que o inimigo, o jugo do diabo, que é pesado. O pecado pesa, o pesado encrava-nos, o pecado nos paralisa. É a vontade dele, é o jugo leve. Ele nos remove todo esse jugo de Satanás em nós, amados. O jugo do pecado, o jugo de armadilhas, laços de passarinheiro, de tudo quanto é casta de inferno. Ele nos remove. Agora, cabe a você decidir se quer ou não. Porque ele vem a ti. Ele vai enviar pastores, vai enviar levitas, vai enviar apóstolos, vai enviar profetas, evangelistas, vai enviar toda pessoa a ti. Porque ele tem prazer na tua alma e na minha alma. Então ele vai mover o céu, a terra e debaixo da terra. O inimigo, ele repreende para que o inimigo pare de te afrontar. E enquanto isso, ele está a trabalhar a teu favor e a meu favor. Agora, quem é que tem que decidir? Ele fez tudo. Ele prepara o caminho. Quem é que tem que decidir, amado? Sair da porta larga e entrar na porta estreita. Somos nós. Então, quando ele inclusive, ele nos ama tanto, amado, que ele põe a uma afronta. Ele permite que o inimigo nos toque para que nós sintamos, para que nós corramos para o jugo dele, para dentro da vontade dele. Mas mesmo assim, há muita gente que está tão agarrada ao pecado, ama tanto o seu pecado, que não quer sair dali. Amado, quando é assim, ele não pode fazer nada. O salário disso, a consequência da tua resiliência, da tua resistência à vontade de Deus, é a morte.
é a morte. Não tem outro. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E aquilo que você está a fazer, a insistir em ficar neste pecado, isso chama-se iniquidade. Porque você tem consciência que está nesse pecado, mas você insiste em viver nele. Então, isto aqui, amado, é o engodo. É a vontade própria. É o caráter. Você não quer sair dali. Está bom. Dou um exemplo de um pecado que as pessoas, quando entram por vontade própria, quer você seja uma pessoa que está na droga, quer você seja uma pessoa que está a prostituir com o corpo, quer seja você uma pessoa que está com o espírito de homossexualidade, quer você seja a pessoa que está... Bem, todo tipo de pecado é criminoso, que rouba, assalta bancos ou é carteirista, de tudo quanto é amado, pecado de toda forma. Esta palavra é para você. Você precisa de entender e fazer pergunta: o que é que Jesus Cristo veio fazer à terra? Se você quer entender o que é pecado, pergunta só, faça essa pergunta a você mesmo. O que é que Jesus Cristo veio fazer aqui à terra? Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Ele se manifestou para nos reconciliar com o Pai. Porque nós fomos desligados por causa do pecado. A origem de todo o mal na terra é o pecado. Ele se manifestou para nos restituir aquilo que nos foi roubado, restituir ao Pai aquilo que lhe foi roubado, a glória daquilo que ele fez, da sua arquitetura, que sou eu e você, e restituir a autoridade que o Satanás nos roubou. Para nos dar esse poder e autoridade sobre Satanás, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo. E se você não entender o propósito pela qual Jesus Cristo veio à terra, você nunca vai sair do pecado. Você vai se acomodar e você vai morrer. Porque, amado, o céu e a terra existem. Nós olhamos para cima, vemos as nuvens, mas acima dele é os cabelos do pé do Pai. O trono, acima, abaixo é os cabelos, estamos ali nos cabelos dos pés. Acima da nuvem, nós vemos ali onde os nossos olhos alcançam, ainda é os cabelos dos pés do Senhor. Mas além, amado, é o trono dele. É o trono dele. Quem é que fez tudo isso para você? É ciência? É a ciência que fez tudo isso, amado? A ciência veio de Deus. Foi Deus quem deu ao homem a ciência e tudo que nela há. Foi Deus quem criou a mim e você. Há dons que Ele dotou-nos de dons. Viemos ao mundo com dons. Foi Ele quem deu. Mas se você não determinar a entender a origem de tudo, amado, você não vai sair do pecado. Porque quando caímos no engodo, amados, para sair dali, é preciso uma fé, juntamente com determinação. As duas coisas têm que vir juntas. A fé é uma coisa, é crer. Determinar é ter por fé em ação. Determinar é por fé em ação. E quando se trata do engodo, é o pecado da vontade própria. O olho viu, nariz cheirou, boca falou pela vontade própria, língua viperina, ouvido ouviu, e deu um passo de fé e fez. Engodou. Caiu no isco. O inimigo te lançou o isco e você caiu, mas você viu. Uma pessoa que nunca drogou e tem conhecimento de que a droga mata. Alguém vem e lhe oferece e ela toma. Ela consentiu. Então isso é um engodo, amado. Isso é um engodo. A pessoa foi, toma, é um isco, lançou o isco e você comeu. E você comeu. Por que os peixes, eles são pescados? Porque é o isco. É o engodo. E eles então com aquela vontade de comer vão engodo. E são iscados. E são pescados. E o pecado é exatamente isso. O pecado do engodo é o pecado da vontade própria. Viu? Ai, eu quero.
acabou-se. E lá, você estando dentro desse pecado, amados, para sair, é só com Deus. Amados, há pecados que nós deixamos por vontade própria. Eu dou um exemplo muito simples. Uma das primeiras vezes que fui à discoteca, amados, estavam todos a fumar. E eu disse, eu também quero fumar. Era chique, todos bem vestidinhos, elegantes, lindos, cheios de dinheiro, trabalhávamos muito, horas extras. Eu trabalhava na construção civil e ganhava muito dinheiro, glórias a Deus. Então tinha todos ali, todos muito bonitos, lindos, elegantes, mas todos ali, e eu nada, eu só estava ali, e eu nada. E então eu disse, dá-me também um cigarro. E eu então, e tossi, que tossi, que tossi. E tossi, que tossi, que tossi. Mas mesmo assim resisti. Lá foi mais uma. Que tossi, tossi. Disse, isto não é para mim. E o gosto que ficou na boca, amado. A língua ardia como que. Eu disse, eu não sei como é que vocês conseguem fumar essa coisa. Vocês não veem que isso aqui é. E Deus fez uma estratégia, amados. O diabo pode aprontar todo tipo de isco para nós. Mas Deus tem sempre uma forma de nos alertar. Quanto ao tabaco, Deus colocou no coração do governo, por lá, o tabaco mata. O tabaco mata. Mas mesmo assim, aqueles que estão engodados continuam a fumar, sabendo que mata. Isso é um pecado, amado. É um pecado é um engodo. É um pecado de vontade própria. Você está a fumar porque quer. O governo já te avisou, o pecado mata. E por que Deus colocou isso no coração, essa estratégia? Deus fez o governo ver que o bolso, isso está a estourar com o bolso do Estado. O cancro. Tantas pessoas que têm cancro de não sei quanto devido ao tabaco. Está a afetar o bolso do Estado. Então temos que fazer alguma coisa. Assim como em certos países, e acredito que foi a Comunidade Europeia, eu já não me lembro, que estabeleceu o limite de açúcar que deve ser comercializado no bolo para evitar o nível de obesidade que está nas suas nações. É o pecado do olho, do nariz, da boca, de comer muito além daquilo que nós é açúcar. Não há limites. Tudo, e depois não só, chegou uma altura que já não é da vontade própria. Todos os bolos têm um açúcar mais do que devem. Todos os sumos refrigerantes têm açúcar mais do que devem. Chegou uma altura, amados, eu não tenho prazer em beber sumos, amados. Eu se compro sumos, é uma vez ou outra de lá a lá. Quando há algum convívio, meu dia a dia na minha compra, não entra bolos, não entra coisas. Só quando há juntar de família, coisa assim. Caso contrário, na minha compra não entra. Porque, amados, você há de reparar, o açúcar em excesso tira o gosto do bolo. Não há gosto, não se vê a delícia do bolo. Porque excesso de açúcar. Qual é o resultado de excesso de açúcar? Diabetes, obesidade e tudo quanto é casta de outras enfermidades que cada um tem o seu metabolismo. Cada um tem o seu metabolismo. E às vezes, amado, nem é preciso as pessoas comerem muito, mas devido ao metabolismo lento de certas pessoas e outro tipo de gene, você que come 50 mil bolos não engorda, e o outro que come 2, 3 já engordou. E então, isto é para entender, é para que você entenda o pecado, como é que ele se dá, o engodo, o engodo. Então, nós sabemos que o cigarro mata. Nós sabemos que o álcool mata, cirrose por aí fora. Nós sabemos que a droga mata. Nós sabemos que açúcar mata.
Nós sabemos que prostituir com o nosso corpo sexualmente mata. Isso é prostituição do corpo, amado. Tudo isso é prostituição do corpo, que afeta a alma e que nos leva para o inferno. Homossexualidade, sexo anal, porque a homossexualidade não é o sexo do jeito que Deus instituiu, como Deus fez, é inversão do curso natural de Deus, é o engodo também, amado. Porque as pessoas dizem, eu nasci assim. Ninguém nasceu assim. Todo mundo nasceu mulher, todo mundo nasceu homem. Nenhum homem nasceu mulher, nenhuma mulher nasceu homem. E isso é o que está operado na pessoa? É o espírito de mentira. É o espírito de mentira. E quem é mentiroso é o ator do pecado. Quem é mentiroso é o pai da mentira. Aquele que mente desde o princípio. Está ali em 1 de João. Está ali em João 8,44. O inimigo anda de redor para ver a quem ele pode tragar. Setas inflamadas do maligno. Joios são semeados enquanto você está a dormir. Se você é uma pessoa que não vigia, que não tem comunhão com Deus, o inimigo semeia o joio. O pecado de homossexualidade é semeado assim. Deus me revelou. Deus me revelou, amados. E Deus sofre muito por todos eles. Todos aqueles que... E esse tipo de pecado, a homossexualidade, há uns que é um engodo, mas há outros que é o laço de passarinheiro. Se formos ver lá em João, em Mateus 13, vai lá ver a parábola da semente. Você vai ler que Jesus, ele semeia boa semente. Mas quando a semente está a brotar, ele viu que há ali o joio, os servos viram que há ali joio. Então quiseram tirar. Como é que esse joio foi lá parar? Se Jesus Cristo, que é o agricultor, e semeia boa semente de trigo, e vê lá a semente de joio. E ele diz, não, é o inimigo, que de noite não estava lá ninguém, ele foi e semeou. Então isso é que pais e mães que não têm comunhão com Deus, que não conhecem Deus, que não buscam a Deus. E eu era uma delas. O joio entrou na minha casa, amados. Eu comprei uma casa há muitos anos. E a casa estava consagrada aos ídolos. E eu via vultos. As minhas filhas viam vultos. Nós tínhamos medo de ficar em casa até. E quando eu me converti, eu falei isso ao meu líder. Que há vultos, que eu vejo vultos passar. E a porta, minha casa pode estar com tudo fechado, mas eu vejo, as portas batem. Ele disse, você quando comprou a casa, você aspergiu a casa, você orou para casa. Eu disse, não, eu não era convertida. Ei, você está com espíritos maus em casa. E o espírito mau semeou o espírito de homossexualidade na minha filha, amados. Mas ela já está liberta pelo poder de Deus vivo. Por isso é que eu digo, eu profetizei. Pela boca do Senhor, o Senhor falou, o pecado de homossexualidade tem cura. Mas todos os que estão nesse pecado, creem que não, que nasceram assim. É mentira. Ninguém nasceu assim. Deus não fez ninguém assim, amado. Deus fez homem e mulher, Adão e Eva. E ele disse, ide, procriai-vos, multiplicai-vos. Ele não fez Adão e Adão. E disse, ide, multiplicai-vos, procriai-vos e povoai a terra. Ninguém viu isso. Não existe isso. Então isto é uma verdade adulterada. Porque tem o dedo de demônio. O joio semeou de noite. E você, quando acordou, você sentiu diferente, porque estava lá semeado a semente do inferno. Por isso, quando oro, amados, e chega a altura que estou exausta, tenho que dormir um bocadinho para poder então recuperar. Muitas das vezes, no princípio do meu treino, Deus mostrou-me para que eu tivesse experiência para estar em posição de te explicar hoje. Deus permitia que demônios entrassem nos meus filhos. E ele me mostrava.
para eu saber como é que o joio entra. Por isso é que essas pessoas que estão com pecado de homossexualidade acreditam que nasceram assim. Não, ninguém nasceu assim. É demônio. E então dele expulso e sai tudo. Às vezes ele diz, impõe as mãos e ora. Eu imponho as mãos aos meus filhos e cancela tudo. Todos vocês sabem que os homens de Deus são muito perseguidos. E os filhos são muito perseguidos. Mas Deus, Ele nos mostra e diz, ora aqui, liberta aqui, sai aqui, sai aqui. E se fosse por isso é que Deus disse, lá o Jesus Cristo profetizou, lá em Mateus capítulo 24, o sermão profético. Se o pai da família, se o chefe da família não vigiar a sua casa, se ele soubesse o dia que Jesus Cristo estivesse a vir, o Filho do Homem estivesse a vir, ele vigiaria a sua casa, não deixasse a sua casa minar. Por isso é que nós temos que orar e vigiar. Ele disse, orai e vigiai, para que não caias em tentação. Para que não caias em tentação. Lá em Mateus capítulo, creio que está em 24, capítulo 46, creio. E ele também no jardim do Getsemane, ele disse aos discípulos, orai e vigiai para que não caias em tentação. Porque o inimigo anda de redor. João 8,44, vosso inimigo, diabo, vosso inimigo, anda rugindo como leão, bramando como leão de redor, a ver a quem ele pode tragar. Então você só é tragado se você quiser, amado. Você tem que orar, você tem que fazer a tua parte. Jesus, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós não conseguimos, Ele nos leva ao colo. Ele só quer que nós façamos a nossa parte, porque Ele sabe que nós não temos força, nós não temos estrutura, só por nós mesmos. Não temos força, não temos estrutura para vencer o inferno, para vencer demônios, para vencer o Satanás. Mas buscando primeiro o reino de Deus, a sua justiça, Ele nos dá estrutura. Ele nos capacita, Ele nos reveste. Todo aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você não pode ir para a cama sem orar. Senhor Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, pelo dia que tu me deste. Eu venci mais um dia. Hoje é um dia de vitória. Você está a entrar para a tua cama. Senhor, obrigado. Hoje é um dia de vitória, graças a ti. Tu és fiel à tua palavra. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Obrigado, Senhor, por me cobrir com as tuas penas, para que debaixo das tuas asas eu fique seguro. Continua, Senhor, a cobrir-me, a proteger-me em todo lugar onde o meu pé pisar, ao entrar, a sair, nos transportes, nos supermercados, na rua, na estrada, ao atravessar ou a conduzir, em todo lugar, no emprego. Senhor, me cubra com as tuas penas. Sangue de Jesus cai sobre mim. Me proteja, Senhor. Toda seta inflamada do maligno, todo o isco do inferno cai por terra no nome de Jesus. Liberta, Senhor, no nome de Jesus, todos os caminhos, toda a atmosfera espiritual, no lugar celestial, de todo lugar onde eu estiver a passar, Senhor. Cobre com sangue de Jesus, sangue, sangue, sangue de Jesus. Você tem que viver no Espírito. Aquele que vive no Espírito não cumpre a concupiscência da carne, não cai no engodo. Não cai no engodo, amado. Aquele que habita verdadeiramente no lugar santo dos santos, esse anda no Espírito. Esse faz exatamente aquilo que o apóstolo Paulo diz. Eu quero, irmãos, que oreis em todo lugar, a todo tempo. Isso é orar, é vigiar, porque o mundo do Espírito não para. Quer Deus, o Espírito está sempre pronto, o Espírito Santo de Deus está sempre pronto, o Espírito do inferno também está sempre pronto. Ele copia tudo que Deus faz. Então Deus está aqui com a mão estendida para você. Todo tipo de pecado. Há duas formas como elas se dão. 3 formas como elas se dão. 3, amado. A primeira não é culpa nossa. É do inferno mesmo. A primeira. Por isso é que Jesus veio, Deus enviou seu Filho. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso é que Deus nos amou, porque Ele sabe que não foi culpa nossa que nós caímos no pecado. Não foi. Ele veio nos justificar, foi meia culpa,
Meia culpa entre aspas. Não, é pecado de justificação. É a justiça dele para nós. Foi Adão e Eva quem pecou. E por nós descendermos dele, nascemos com pecado. Culpa nenhuma. Não há meia culpa aqui. Agora, a partir do momento que Jesus Cristo veio, ele nos resgatou. Ele veio para a justiça de Deus. Veio por amor a nós. Deus nos amou. Ele sabe que não foi culpa nossa. Foram os primeiros frutos da obra da mão dele, feitura da mão dele que pecaram. Então não é justo que nós paguemos esse preço. E a terra estava enferma por causa do pecado do Adão e Eva. E então ele enviou o seu filho por amor, para a justiça e para juízo, para condenar o Satanás, que causou todo este mal. Mas agora, você recebeu Jesus, se você já recebeu. Há outro tipo é o segundo tipo do pecado. Este Jesus Cristo nos justifica quando não é culpa nossa. Ele nos justifica. Quando é culpa nossa, é quando nós já conhecemos a Jesus. Sabemos que ele nos resgatou da maldição da lei, se fez maldição por nós. Nós agora temos o Espírito Santo em nós para nos convencer do pecado, para nos falar. Ele fala a todos, amados. Deus fala a todos. Literalmente. Todos aqueles, quer você que fala, quer você, quer você ouça a Deus, quer você não ouve a Deus, ele fala a todos. Porque ele quer livrar a todos do mal. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor. Ele é um Pai que ama. Ele é um Criador que ama tudo aquilo que ele criou. Ele criou com um propósito. Então ele não negligencia nem despreza nada. Por isso é que todos aqueles que estão com espírito de homossexualidade acreditam só nisto. Que Deus é amor. Que Deus é amor. É nisto. O que é que acontece, amado? O segundo, quando você, lá em João 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu Jesus? Você teve um encontro real com a palavra? Então ele diz, arrependei-vos. É-vos chegado o reino dos céus. Ok, você recebeu. Você agora é o filho da promessa, por meio da fé. Você recebeu a semente da salvação e vida eterna. Mas agora, qual é o segundo passo, amado? Você tem que produzir fruto de justiça de Deus. Mateus capítulo 3, leia lá, versículo 8. Se arrependeu, não fica só no arrependimento. O arrependimento tem que trazer mudança do pensamento, mudança do sentimento e mudança de atitude. Em tudo aquilo que você faz, não pode ser da velha natureza. Não pode ser da velha criatura. Tem que ser fruto do Espírito Santo da nova criatura criada em Cristo Jesus por meio da fé. Entenderam? Até aqui? Good. Agora, se você não, sabendo que tem pecado, porque o Espírito Santo está a falar, ele está a dizer, você tem esse pecado. Ele fala de várias formas, amado. Por isso é que você tem que congregar. Porque Deus fala principalmente pela sua palavra. É a palavra dele, é o espírito e vida. Ela vivifica, ela liberta. Conhecerás a verdade te libertará. Se você não congregar, você quando tiver tempo, vai entrar no TikTok, no Facebook, no YouTube, você vai ouvir random, ou seja, palavras, mas não numa sequência de uma alimentação adequada, uma alimentação espiritual adequada, de acordo com o teu nível espiritual, para proporcionar que você tenha um crescimento sadio e adequado. Se você não congregar, você vai ter um crescimento que, como é que se diz? Defeituoso.
defeituoso. Você ouve toda a palavra, eu gosto da palavra de Deus, mas você está morto espiritualmente ainda, porque você não está a produzir fruto de justiça de Deus, que é fruto do Espírito Santo, porque você não está a ser ensinado e acompanhado para te ajudar a largar o pecado. Você precisa ser liberto da maldição hereditária. Jesus Cristo nos liberta quando recebemos Jesus Cristo, ele nos liberta da maldição do pecado do Adão e Eva, mas nós temos que continuar a ouvir a palavra para sermos libertos da maldição dos nossos antepassados. Lá em Êxodo 20, ele diz, eu sou o Deus que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, a maldição dos pais, nem todos os pais, amados, se são pais que andaram no caminho de Deus e educaram os seus filhos no caminho de Deus, como o Davi criou o Salomão nos caminhos de Deus, você vai ver lá Provérbios 3, Provérbios 4, o profeta Salomão, ele aqui exorta, filho meu, ouve a palavra do teu pai, ouve a palavra de Deus, não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração, e ele endireitará as tuas veredas. Está ali a disciplina. Disciplina para quê? Para ter conhecimento e sabedoria. Você vai aprender como? É lendo, amado. Você não pode só ouvir do homem, você tem que ler. Porque quando você lê, amado, o Espírito fala contigo exatamente no pecado que você tem. Ele vai falar com você. Ele vai dizer ali, endireita as tuas veredas ali. E então cabe a você decidir. É aí que entra o engodo. Cabe você agora decidir. Ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a palavra. E quando você ouve, Deus falou comigo essa palavra aqui, Senhor, tem razão, Senhor, ajuda-me, Senhor. Você, então, quando vê, vamos supor, uma pessoa que tem espírito de álcool, e Deus falou, não há um versículo aí, acredito que está em Coríntios, e em Timóteo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que o vosso templo é o templo do Espírito Santo? Porque onde é que Deus habita quando nós recebemos Jesus Cristo, amado? É em nós, no nosso coração. Ele habita, o templo de Deus já não está numa arca. Antigamente, no Velho Testamento, Deus habitava numa arca em que ele mesmo, especificamente, levantava, ungia o homem de Deus, pedia para fazer a arca adornada do jeito que ele tinha e ungia servos específicos para carregar a arca. Se alguém que não fosse ungido para tal fosse tocar, morria, sucumbia. Mas hoje, essa graça redentora nos trouxe o Espírito Santo. Por isso que todos nós podemos ir a Ele. Em nome de Jesus Cristo. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, esse pecado de engodo, cabe a nós decidirmos. Se você saiu, você sabe que tem um pecado de alcoolismo, ou você sabe que tem um pecado de prostituição, você sabe que tem pecado de homossexualidade, você sabe que tem pecado de tudo quanto é caixa, sabe lá Deus, cada um sabe de si, Deus de todos. E você leu a palavra, Deus falou com você. Senhor, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Se você determinar a fazer a vontade de Deus, você sentirá um espírito de temor. O teu coração vai ficar triste. Você vai sentir uma tristeza segundo o coração de Deus, segundo a tristeza de Deus. Quando você sair, se você cruzar com álcool, você pode sentir tentado, porque o teu olho viu. Mas você vai lembrar da palavra. Não, o Senhor me falou. Não. Você então vai mortificar os membros. Isso aqui é mortificar os membros, amado. Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 3. Mortificai os membros para a concupiscência da carne. É exatamente isso. Você viu, porque está ali e em grande quantidade.
Amado, já eu se atravessar a rua, tem já ali uma loja, grande quantidade de álcool. Está ali. Pecado para tudo quanto é coisa. O mundo está cheio do pecado, amado. Mas você decide se vive, quer viver do pecado ou você decide se quer viver do Espírito Santo. O pecado que nós vemos que produz obras infrutuosas das trevas, mata. Mas se você decidir viver pela palavra de Deus, você vai então produzir frutos do Espírito Santo. Então, se você mortificou os membros, o olho viu, o coração pode desejar, você pecou no pensamento, no coração. Mas se você não deu um passo de fé, foi comprar para beber, o pecado não consuma. Você não engoda. Mas se você deu esse passo de fé aí, é só mais hoje, vou beber só mais hoje, só mais um bocadinho. Amado, já foste. Isso é produzir frutos das obras infrutuosas das trevas. Mas se você viu, você pode ter desejado. Porque, amados, não é fácil. Tem que haver uma preparação e uma estrutura de fé e determinação. Os dois têm que estar juntos. Para então que essa fé te impure a ser determinado a vencer esse pecado. Então você diz, não, eu não vou comprar. Eu vou me embora. Todos os dias. Você pode passar da mesma loja e tem tudo aquilo que você gosta, que você se embebedava, você e os teus amigos. Até dos teus amigos você vai começar a cortar, porque o diabo vai usar-se dele como isco para que você volte a beber. Então você vai dizer, amigos, eu estou a tentar, não, eu estou a deixar o álcool, não. Vocês, quando vocês se juntam, vocês bebem, a gente come, depois come uma banana, um cozido de banana, tem bacalhau, tem ali o pizza, tem estrogonofe. Não, é melhor não. Cai fora, amado, fuja! Pernas para que te quero. Se você decidiu escolher a vida, se você decidiu ressuscitar com Jesus Cristo, você ouviu a palavra, Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê e for batizado é salvo. Se você decidiu, escolheu esta parte, fuja, pernas para que te quero, sebo nas canelas, fuja do pecado, amado. Porque você não é craque. Ninguém é craque. Só Jesus Cristo é craque. Quem é você e eu para dizer que somos craques? Nada. Passa largo, para que o olho não veja e o coração não deseje. E você não caia em tentação. Não dê um passo em falso para produzir frutos do inferno, da morte. Se você resistiu, então você não vai cumprir essa concupiscência da carne. O que é que vai acontecer, amados? Você vai produzir frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Perseverança, esperança na salvação e vida eterna. Amor, a cruz de cruz que pagou por você, pagou o preço do teu pecado. Jesus vai te galardoar. Você vai acumular tesouros no céu. É assim que acumulamos tesouro no céu, amado. A negar o pecado, a mortificar os membros para o pecado, para a concupiscência. E a igreja está aqui para te ajudar. A igreja está aqui para ti, para orar com você. Porque é a oração, amado, que vai entrar e que vai te dar aquela fé, vai te fortalecer. Como é que eu sei que a oração fortalece, amado? Porque o inimigo vai vir atrás de você com toda a força. Ele vai trazer carga espiritual. Carga espiritual que é demônio. Ele vai estar de volta de você. Você não vê, mas ele está aqui de volta de você. Nós quando saímos à rua, cruzamos com eles todos. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, ele cai fora. Ele cai fora. Você precisa de congregar para revestir, para te ajudar a aprender, a orar como convém. Para você estar revestido do poder, da unção de Deus que quebra o jugo do diabo. Aniquila o poder das trevas. Aniquila o poder do jugo do inferno. Para não te levar a engodar, para não te voltar ao deserto, para não te voltar ao vômito. Isso é mortificar os membros.
Você recebeu Jesus? Você agora é filho? Você precisa de produzir frutos do Espírito Santo. E produzir frutos do Espírito Santo só vem com vencer o pecado. Você tem que vencer o pecado. E sozinho, amados, ninguém vence o pecado sozinho. Há pecado que nós vencemos sozinhos. Mas há pecado que nós não vencemos sozinhos. E esse tipo de pecado chama-se laços de passarinheiro. Laços de passarinheiro, amados. Lá em Salmos, creio que está 94, coisa assim, está ali. O Davi explica o que é um laço de passarinheiro. Eu já expliquei o que é um engodo. Eu estou a explicar os tipos de pecado, como é que eles se dão. Primeiro se deu por Adão e Eva. A Eva foi enlaçada e o Adão caiu no engodo. Porque ela disse, Deus disse que não, nós comemos e não morremos, mas eu comi e não morri. Mas quem deu autoridade a Adão? Quem é que tinha autoridade? É Adão. Então Adão podia ter dito, mas Deus disse para nós não comermos. Faltou-lhe a fé. E ele viu que a mulher não morreu, agarrou-se e comeu. Ele não sabia que a morte não era carnal, era espiritual. Toda morte do homem, amado, começa primeiramente espiritual. Aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador está morto espiritual. Está ainda no engodo da Eva, do Adão, que transgrediu contra Deus. O segundo, e esse pecado, Deus nos justifica. O segundo pecado é da vontade própria. Não é. É o segundo pecado, Deus me está a dizer, é o pecado da maldição dos pais. Os pais que não aceitam Jesus Cristo, não vivem em Cristo e não, consequentemente, não educam os seus filhos no caminho de Deus. Então ali você precisa de ajuda pastoral para te libertar da maldição dos pais, dos antepassados. Como eu tinha dito, Êxodo 20, versículo 5, 3 a 5. O terceiro pecado, como é que ele se dá? É por duas formas. Não, por três formas. Três formas. Ou o joio, que quando nós não temos Deus ainda, e na nossa inocência, acreditamos que está tudo bem, mas o inimigo lança setas e nos lança com joios. E nós, quando damos por nós, estamos a fazer isso, estamos a fazer aquilo, que não é bom, as pessoas todas estão a ver que nós estamos a fazer isso, mas nós não estamos a fazer porque queremos. Nós não estamos a fazer porque é essa a nossa natureza, é esse nosso caráter. Mas estamos enlaçados, estamos amarrados. Tá lá essa semente de joio. Então nós não conseguimos sair dali. Então você precisa de libertação. Você precisa de libertação. Tem que ser o pastor para te impor as mãos, para orar por você. Você precisa de cooperar com Jesus. Você precisa de cooperar com Jesus em oração, fazer escola bíblica, batizar nas águas, libertação, receber o poder do Espírito Santo. E isso vai matar o joio. Se você tiver fé. Fizer isso, a fé vier de todo o teu coração, desenvolver o amor por Jesus, a rude cruz que já pagou por você e você não tem que sofrer. O pecado da homossexualidade é isso, amados. O pecado de álcool, às vezes também é isso. Quando a pessoa não consegue sair. O pecado de drogas, às vezes é isso. Da prostituição sexual, às vezes é isso. Nós condenamos as pessoas, amados, nós não sabemos aquilo que nós estamos, a mágoa, a dor que nós estamos a causar a Jesus Cristo. A arrogância, uma pessoa quando é insuportavelmente arrogante, soberbo, orgulhoso, invejoso, cobiçoso, de torpe ganância, é o joio. Às vezes é mesmo o olho, é o caráter, mas às vezes não é.
Então nós não podemos criticar. Por isso é que Jesus diz lá em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Porque todo aquele que julga com a mesma medida com que nós medimos as outras pessoas, é uma semente. Nós vamos também colher igual. Vai nos medir. Você pode abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5 e leia. E Deus diz, hipócrita, porque não tiras primeiro o argueiro que está no teu olho e está preocupado em tirar a trave que está no olho do teu irmão. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecamos. Todos temos algo que entristece o Espírito Santo de Deus. Todos temos algo que abomina o coração de Deus. Por que é que nós estamos a apontar o dedo? Essa pessoa que bebe como que aquela pessoa é arrogante, é soberba. Ela quando abre a boca, eu nem quero ver, eu nem quero. Amados, se não vier de Deus para você, não condena. Porque nós não sabemos a origem. As pessoas às vezes estão no pecado e não sabem. As pessoas às vezes não conhecem o pecado. Eu vou falar da minha filha aqui, a minha filha não sabia que era pecado. A homossexualidade, e foi o joio na minha casa. Eu não tinha Jesus. Eu quando lhe confrontei, e é uma excelente levita, dotada, ungida de Deus. Quando Deus me mostrou que eu falei com ela, ela disse, eu não sabia. Porque então, se é pecado, como é que Deus me usa? E ela era muito usada por Deus. Deus usava porque ela não sabia, ela estava inocente. A todo tempo está na igreja, amado. E todos os líderes da igreja sabiam que ela tinha esse joio. Mas ninguém a libertou. Eu estava lá, mas como eu não era líder, Deus não me tinha mostrado. Eu não sabia. Mas quando chegou uma altura que eu comecei a desconfiar, então algo aconteceu e Deus me mostrou. Então Deus me deu os versículos todos e eu fui falar com ela. Ela disse, eu não sabia. Eu disse, pois, mas agora você sabe. Mas ela procurou ajuda da igreja. Ela tinha se afastado da igreja, ela voltou, amado. E ela foi. Ela batizou. Eu estava sentada no banco de trás. Ela estava a ouvir a palavra, foi ministrado. A pastora, quando falou de algo, o demônio estribuchou nela. Eu vi o demônio estribuchar na minha filha. A igreja viu, a pastora em si viu. Ao invés, e era batismo, uma sessão de batismo, a batismo é libertação, amados. É fogo do Espírito Santo, o demônio tem que sair. A velha criatura tem que sair. A nova criatura de Deus, porque você creu, você recebeu Jesus, tem que entrar e tem que se firmar. Se a pastora que está em liderança está a pregar o batismo, e é ela quem vai liderar o batismo e vai batizar, se ela viu o demônio estribuchou, fogo do Espírito Santo, sai dela no nome de Jesus. A minha filha teria sido liberta. Eu fiquei sem saber fazer, porque nós temos que respeitar a hierarquia. Amado, está vendo quando a gente fica paralisada, não sabe o que fazer, algo aconteceu, e eu nunca tinha visto o demônio estribuchar em ninguém. De repente eu fiquei assim, e não sabia o que fazer. E foram falar mal dela, foram criticá-la. E a minha filha, ao invés de me dizer o que é que se passou, desapareceu da igreja. Mudou-se para outro lugar. Amado, foi muito chato. Mas Deus me prometeu que Ele vai curá-la. Ele me está a dizer agora, eu já a curei. E eu não soube lidar com essa situação. Muito de nós, amados, nós não sabemos lidar com o pecado do outro. Porque para nós é novidade, porque nós não temos esse tipo de pecado, mas temos outros. Então você também tem pecado. Então, amado, vamos ter compaixão um dos outros. Vamos ter compaixão. Pondo de parte a mensagem que eu preguei ontem. Que o Senhor vomitou. E o Senhor vomita todos os filhos que maltratam os pais. Amados, temos que ter compaixão. Jesus Cristo, quando veio,
Ele, quando começou o ministério dele, ele passava por lugares que era só enfermidade. E ele movia-se de íntima compaixão. E ele curava a todos. Sabe por que ele curava a todos? Porque a enfermidade que eles tinham não era pela vontade própria. Era Satanás. Era o joio. Era o pecado de Adão e Eva. Era brecha, era portão aberto que o Adão e Eva deixaram. Então ele se movia de íntima compaixão. E todos aqueles que estavam enfermos, porque o pecado era do engodo deles, ele dizia: já estás curado, agora vais e não peques mais. Tal como a mulher prostituta, ele disse: já estás curada, agora vais e não peques mais. Está lá em João 8, vais e não peques mais. Mas o pecado, ali em João 9, creio, os discípulos, eles viram cego. E os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quem é que pecou? Ele ou os pais? Então, o que eles estavam a perguntar? Se ele está cego por vontade própria, pelo pecado dele, pelo próprio engodo, ou pela maldição hereditária do pecado dos pais que não adoraram e serviram a Deus, não viveram em Cristo e não morreram em Cristo, foram para o inferno. E Jesus disse: nem os pais pecaram, nem ele pecou, mas isso é para a glória de Deus. Ou seja, Deus permitiu para que o ministério de Jesus Cristo fosse reconhecido e para que o povo, o mundo cresce que Deus é verdadeiro e que Ele é amor, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele nos entende, que Ele nos compreende, que Ele não veio condenar, mas Ele veio nos curar, Ele veio nos salvar, Ele veio nos perdoar de toda essa injustiça que tem acontecido conosco. Ele diz que cada alma que é engodada, isso lhe entristece o Espírito Santo. Mas cada alma que é lançada, seja no laço do passarinheiro, que é o joio, ou mesmo quando o inimigo prepara o laço de passarinheiro para você cair, ele se entristece. Ele é movido de uma íntima compaixão. O Espírito Santo entristece quando somos nós para afastar, ou o Espírito Santo se entristece por ele quando ele é movido de íntima compaixão para curar, para libertar, para salvar. Você está a entender? Há dois tipos de tristeza. Tristeza para curar, tristeza para vomitar, para tirar da face dele, para entregar você a tua própria concupiscência. E você lida lá com teu pecado e com teu demônio, você decidiu assim, então fica lá. Eu já não consigo mais te rogar para que você entenda que eu te amo. Então eu vou te abandonar a tua própria concupiscência. Assim o Espírito Santo te entristeceu e vomitou-te. Mas quando o Espírito Santo se move de íntima compaixão, ele se entristece e chora, é para salvar, é para curar. Quando Deus usou poderosamente me para curar uma jovem de 24 anos, que estava grávida de 9 meses, amados, mas era de líquidos, devido à bruxaria que lhe fizeram, eu só chorava. Eu fui à cozinha, mas por que eu estou a chorar? Eu estou a tentar parar o choro e não consigo. Eu fui ao altar, dobrei o joelho: Senhor, como é que eu ajudo esta jovem? Era um estado que você vê, você move-se de íntima compaixão, mas não a ponto de chorar aquilo que eu estava a chorar. Amados, era um choro que me doía. E eu, quando saí do altar e fui orar por ela, impus as mãos, eu primeiramente disse a ela: tu já estás curada. A chorar. Impus as mãos dela a orar, a chorar. Isto era a compaixão de Jesus por ela. E sabe o que ela fez com essa compaixão?
Sabe o que ela fez com esse amor? Ela era uma jovem linda. Uma mistura de cabo-verdiana com santo-mense. Linda, amado. Parecia uma boneca de porcelana, olhos grandes, desenhados, lindos, brilhantes. Mas ela estava em pele e osso e uma gravidez desse tamanho, líquidos. Médicos recusaram tirar o líquido porque disseram que se tirarem ela ao líquido, ela vai morrer. Então não tocavam nela. Eu orei por ela. Nós glorificamos o nome de Deus porque sentimos que Deus curou. Tá? Eu tinha servos à minha volta. Passado 1 ou 2 semanas, o médico chamou-a, tirou a metade do líquido. Quando essa jovem veio, vocês devem, se ouviram o noticiário da SIC, Vânia, foi esta menina, quando morreu, ela, a SIC e a TVI, creio, noticiaram. E ela, passado 2 semanas, mais ou menos, chamaram ela de novo. Tiraram todo o líquido. Eu, quando vi a menina, eu não a reconheci. Porque eu prometi cuidar dela. Mas como a igreja estava em obras, eu não tinha espaço para pô-la. Então pedi hoje, pastora Cristina, e a minha irmã para acolhê-la, enquanto a igreja estava em obras. E então, quando ela foi, ela não quis orar, ela maltratava a minha irmã, maltratava a pastora Cristina, olha, foi um caos. E todos entenderam que ela estava enferma. Mas a todo tempo ela ia para discotecas, para não sei o que. A partir do momento em que o médico lhe tirou a primeira fase de líquido, ela entregou a vida dela ao inferno, caiu no mundo. E maltratava os servos que oravam por ela, maltratava os servos que faziam tudo por ela. E então, ela, passado 2 semanas, o médico chamou outra vez. E ela, então, foi admitida no hospital, tiraram. A minha irmã fez anos e convidou-me para o aniversário dela na igreja. E eu fui. Ao entrar no carro, eu e os meus filhos disseram: mãe, olha a Vânia. Eu disse: Vânia? Não, não é Vânia. Mãe, é Vânia. Está ali a Vânia à frente da porta da igreja a tocar a campainha. Eu fiquei: não, não é Vânia. Isso não é Vânia. Porque eu estava à espera da barriga, não estava lá nada. Eu vi ali uma jovem linda. Eu tinha visto uma jovem linda, sim, porque a estrutura estava ali, mas completamente destruída, com uma gravidez de 9 meses. Quando tiraram ela a primeira dose do líquido, a minha irmã informou-me que ela é um milagre, aquilo que os médicos fizeram. E quando tiraram ela o resto, amados, ficou modelo. Como é que eu vou reconhecer? E depois eu abri o vidro e eu olhei bem. Eu disse: Vânia. E ela então ouviu, ela virou: apóstola Ana, és tu, Vânia? Sim, sou eu, apóstola. Eu disse: uau. Eu fiquei palerma. Disse: uau. Oh, tá tudo bem contigo? Sim, tá tudo bem. Estava linda. Nova. Já viu? Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Eu, o Senhor, faço todas as coisas novas. Ele fez. Do velho, do morto em pé, aquela menina parecia um cadáver em pé. Todo mundo tinha pena dela. E todo mundo sabia a história dela, mas eu não sabia a história dela. Prostituição. E tinha muitas enfermidades. Inclusive hepatite B. E que é contagiosa. Há 2 tipos de hepatite B. Um que é contagioso, outro que não é. E ela tinha o tipo de hepatite B contagiosa. Tem a ver com como é contraído e o estado do fígado. E ela então disse, ela agarrou nisto, amados. Nós não sabíamos. Até disseram à pastora Cristina, que era dona da casa: vocês puseram essa miúda em casa, vocês vão ficar doentes, que ela está cheia de doenças contagiosas.
Amados, onde é Deus, onde que é aqui doença contagiosa? Se você é temente a Deus, você vive em oração, você vive em consagração, você vive em santificação. Qual é a doença que te pega? Nada, amados. Por isso é que Davi disse, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não teme mal algum. E nós não temos medo disso, amado. Por que é que vamos ter medo de algo sabendo que temos o maior conosco do que todo o resto que está no mundo? E ela então ficou ali e, amados, ela só foi à igreja uma vez para agradecer ao Senhor. Eu só vi a Vânia uma vez. E quando ela saiu, ela maltratava tanto a pastora Cristina, porque a minha irmã lhe sacudia, mas a pastora Cristina deixava. E então ela queria mesmo até bater. Então a pastora Cristina foi falar comigo, porque eu aqui tinha assumido a responsabilidade de ficar com ela e pedir para pôr ela por um tempo. E então ela veio apostolado a chorar. A Vânia faz isso. Eu disse, o quê? Não preocupa, vamos orar. Senhor, Senhor, entrega o Vânia no trono da tua graça. Pai Santo, é assim. A responsabilidade é minha. Orei. Disse, pronto, fica descansada que o Senhor vai resolver. E vai mesmo. E resolveu. Eu fui à cozinha, almocei com os meus filhos e ao lavar a louça, Deus está a dar o testamento para dar a Vânia. Deus está a falar, eu estou a tomar nota. Eu então liguei. Sempre que a minha irmã marcava uma entrevista com a Vânia, não se via a Vânia. A Vânia dizia, não tem tempo. Eu quando telefonei, Vânia, eu preciso de ter um encontro contigo, ter reunião contigo, a pastora Cristina e a pastora Alexandrina. No dia marcado ela estava lá. Eu li o testamento para ela e disse, não sou eu que estou a dizer isso. É o Senhor. O Senhor disse, ou você arruma as tuas coisas e vai para a igreja ficar comigo, porque eu é que tenho responsabilidade, fui eu que assumi a responsabilidade quando o Senhor Rio te despejou. Você estava na rua, doente, não tinha onde ficar, não tinha onde cair morta, você estava morta em pé. Eu assumi a responsabilidade. Ou você vem para a igreja, assim diz o Senhor, fica comigo, ou você sai agora, arruma as suas coisas e sai e procura onde, todo lugar que você tem dormido e a fornicação, você vai. Ela começa a chorar. Vocês têm que me dar um tempo para sair. Deus não te está a pôr na rua, Vânia. Deus está a dizer para você ir para a igreja. Eu não estou na rua. Eu estou lá, missionária, a dormir lá na igreja. Onde eu durmo, você dorme. Assim disse o Senhor. Deus não está por você na rua. Eu vou perguntar. E perguntaram a minha irmã e a pastora se podem ficar lá. Elas se compadeceram, ela ficou mais 15 dias. Foi os 15 dias de inferno. Deus avisou. Por que nós não obedecemos quando Deus fala? E o que aconteceu, amados? Quando ela saiu, a minha irmã, passado uns meses, disse-me, eu vi hoje a Vânia, está linda, está a conduzir um bruto carro, mas ela vai morrer. Mas ela vai morrer, porque ela escolheu a morte, Xandi. Eu disse a minha irmã, a Vânia escolheu a morte. Deus chamou-a. Não é para ela, não é para curá-la. Para ela cair no mundo, voltar a cair na concupiscência dela. Deus chamou-a para curá-la, mas também para dar-lhe vida. E por isso é que Deus disse para ela ir à igreja, para ficar comigo. Porque Deus conhece o tipo do pecado dela, que precisa mesmo de uma mão que disciplina, que exorta, que ora e que abençoa. A unção de Deus estava ali para curá-la permanentemente. Mas ela escolheu a morte. É aquilo que Deus diz lá em Deuteronômio. E também está aqui em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 25. E também está aqui escrito, o apóstolo Paulo também escreveu aqui. Onde é que está? Romanos 10. Romanos 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça de Deus, para a cura, para a salvação, para a bonança, e com a boca se faz a confissão para a salvação.
Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ela escolheu o quê? Mundo. Então ela terá o mundo. Passado mais algum tempo, eu recebo um telefonema de pessoas que se levantaram contra mim. E contra minha irmã e contra a pastora Cristina, que era dona da casa, por causa dela, porque nós estávamos a exortá-la. Diziam que nós estamos a ser muito duras, nós estamos a obrigá-la. Ninguém obrigou nada. Deus deu o livre-arbítrio, ela escolheu o que ela quis. Mas nós já sabíamos qual era o caminho. Eu sabia qual era o caminho dela, porque foi a mim que Deus falou. E eu fiz o que eu pude fazer. Essa pessoa mesmo que se levantou contra nós, que abriu a boca e discutiu comigo ao telefone, ela e mais outra, ligou para mim: mamãe, tá tudo bem? Eu disse: eu até já nem tinha o número daquela pessoa, não é? E foi por ela que Deus levantou, foi ela quem encontrou aquela igreja e me ligou, e que Deus tenha chamada para ela lá, mas ela se rebela. Amados, mamãe, eu estou a ligar para dizer a mamãe que a Vânia morreu. Vânia morreu? Amados, eu já sabia, mas eu não estava à espera tão cedo, não é? Porque Deus é misericordioso e a misericórdia do Senhor se estende até aos céus. Mas só que às vezes, nós esquecemos que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. A seu tempo, tudo vai mudar para melhor. A seu tempo, o reino de Deus é semelhante à agricultora, amados. Marcos 4,16, aquilo que você semeia, você escolhe, você colhe. E assim como o Deus semeia a semente de salvação e vida eterna, tem um tempo para a semente morrer, depois para ela crescer, depois para produzir fruto. Tudo é um processo de tempo que a semente da salvação e vida eterna tem que passar. Assim, quando nós deixamos engodar por Satanás, a semente de joio, quando entra, ele tem um tempo que ele produz o seu fruto. No semente entrou, Deus viu, Deus quer te curar, Deus enviou o pastor, Deus enviou o profeta, Deus enviou o evangelista, Deus enviou até criança, até cão. Amados, Deus usa de quem Ele quer que Ele quiser para poder nos curar, para que a vida dele, nele está a vida, na vida está o Pai é vida, o Pai deu a vida ao Filho, o Filho morreu até o terceiro dia, o Filho ressuscitou, porque o Pai deu a vida ao Filho, nele está a vida, para que nós não morramos. E Ele não quer que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele faz tudo, amado, move o céu, move a terra, debaixo da terra, para que a cura, a salvação, tudo chegue a você. Mas se você não cooperar com Ele, o joio vai germinar fruto que Ele quer. Morte. Primeiramente, morte espiritual. A partir do momento que Ele semeou a semente de joio, você morre espiritualmente. Mas Deus viu, Deus prepara um caminho. O caminho envolve Deus preparar o servo para que seja o servo certo para chegar a você, para falar com você, tal como Deus preparou Moisés. 40 anos para depois enviar o Moisés de volta. É o processo de Deus, é o tempo de Deus. Ninguém sabe, ninguém discerne, é por isso que o apressado come cru. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. A paciência gera perseverança e a perseverança é a fé salvífica, é a fé que salva, é a fé que agrada a Deus. E ela morreu. E eu então disse: ai, Senhor, eu senti-me tão mal, porque eu não estava à espera que fosse tão cedo. Eu disse: ai, Senhor, eu até estava à espera que ela voltasse à igreja. Tomou a glória do Senhor, foi fazer o que com a glória do Senhor? Foi dar ao inferno, foi dar ao mundo, foi glorificar que eu estou bonita. Aí o médico me curou. Foi o médico que te curou? Não foi o médico que tu curou, amada. O médico fluiu no Espírito Santo. A oração te curou. E o Espírito ministrou aos serviços para te chamarem para a operação, porque os médicos tinham recusado te tocar. Os médicos recusaram a te cortar para tirar o líquido, porque sabiam que era um perigo. Mas quando Deus diz sim,
o inferno tem que largar. E o inferno largou. Você estava livre, mas você voltou para a escravidão. Engodou. E ela, quando assim noticiou, amados, e a TVI, prostituição com o corpo. Por isso é que ela tinha aquele carrão todo. Não trabalhava. Amados, quando a gente está no benefício, não há como a gente andar de altos carros, amado. Não dá. É uma coisa pouca só para coisas básicas. Eu não sei como é que alguém que vive do benefício, é preciso você não ter filho, se calhar, mas não dá para comprar um carrão que ela estava a conduzir. Não dá para... Era prostituição, afinal andava a prostituir. E a contaminar as pessoas, os clientes, com hepatite B. Por isso é que o nome dela veio a ribalta. Já viu? Escarneceu de Deus. Cuspiu na mão que Deus que lhe deu de comer. Já viu o que o pecado faz, amado? E nós andamos a brincar com o pecado. O diabo, todo aquele que brinca com o pecado, está a brincar com Satanás. Todo aquele que brinca com o pecado, está a brincar com o inferno, com o fogo do inferno. Todo aquele que brinca com o pecado, está a brincar com a morte eterna. Na lama do enxofre, do fogo eterno. E ela abriu. Eu, quando perguntei a Deus, fiquei tão triste. Eu perguntei, Senhor, a Vânia se salvou? Ao menos o Senhor teve misericórdia dela? O Senhor me disse, Ana, terei eu misericórdia de alguém que cuspiu na minha mão? Eu vou perguntar mais o quê? Onde é que a Vânia está, amado? Inferno. O Senhor nem quer vê-la da face. Porque ela não só voltou ao vômito, mas ela também maltratou os servos de Deus. Ela escarneceu, ela blasfemou do Espírito de Deus em mim. Ela blasfemou do Espírito de Deus na dona da casa, que é serva de Deus. Ela blasfemou contra o Espírito de Deus na minha irmã e aquelas que oravam. E nós orávamos por ela. A pastora Cristina, quando prega, amados, a pastora Cristina diz, vocês não conhecem, vocês falam mal da apóstola. É melhor vocês calarem a boca. Senão vocês vão morrer. Como a Vânia morreu. Ela, quando ora por vocês, ela chora. Não sou eu que choro, amado. É o Espírito de Deus que quer salvar. É o Espírito que sabe que nós estamos enlaçados. E esse pecado que eu te estou a falar é o pecado que ela estava. Porque ela estava enlaçada, laço de passarinheiro. E Deus viu. Mas cabe a nós determinar se queremos cura ou não. Ele fez de tudo. Usou-me a mim. Na maior dificuldade, amados, eu estou a servir a Deus nas maiores das dificuldades. Porque ainda não chegou o tempo de Deus. Eu sirvo a Deus nas maiores das dificuldades. Eu vou até além, porque o Senhor me leva além. Eu, das vezes que eu quis desistir, porque eu não aguentava, o Senhor me disse, eu venci, tu também vencerás. Outra vez ele me disse, Ana, eu te levarei até onde eu quiser. Eu vou desistir mais, não vale a pena. É melhor, quando está a doer, chora só. Eu desisti, amado. Porque, amado, o ser apóstolo, verdadeiro apóstolo, você tem que pagar o preço da carne. A carne tem que morrer. A vontade própria tem que morrer. Porque senão o demônio não para de chatear. Então você vê o demônio, você lida com ele ao vivo, amado. Apóstolo que não lida com demônio a vivo não é apóstolo. Esse é pastor em treino. Quando você vê ele a vivo, você... Amado, eu de lágrima no olho, sai no nome de Jesus. De lágrima no olho. Eu quando não aguento mais, na altura do treino. Ai, Senhor, eu começo a chorar. Senhor isto, Senhor isso. Olha os meus filhos, olha a finança, Senhor. Olha os servos que tu envias, não está a ficar, Senhor. Porque a palavra é pesada. Ah, Senhor, isso. Ele fica mal a ouvir.
Ele me ouve. Bem do meu lado, amado. Ele ouve. Eu estou a falar com ele. Eu estou a orar. A abrir o meu coração, a clamar, a entregar o meu fardo. E o que sabe que é a resposta dele? Ana Isabel, pega no teu orado e vem após mim. Nós não nos safamos com ele, sabe por quê? Porque ele sabe o que é que está atrás. Ele sabe o que é que me está a fazer reclamar. É Satanás que quer que eu volte para trás. Então ele não dá ouvido. Porque é ele o autor e consumador da nossa fé. É ele o criador. Ele sabe o que é que ele está a fazer. Por isso é que o Salomão disse: confia em Deus de todo o teu coração. Não estriba do teu próprio entendimento. Provérbios 3. Confia nele, amado. Só ele pode. Ana Isabel, ou seja, cala-te. Eu sei, porque eu vejo tudo isso. Eu estou a ver. Eu estou aqui. Eu estou a ver que ele está bem perto de você para te consumir. E se você voltar para trás, você morreu. Ele não fala muito, amado. Nosso mestre não fala muito. Ana Isabel, pega no teu arado e siga após mim. Eu até senti ele passar por mim assim. eu senti ele fazer: Ana Isabel, agarra no teu arado e vem após mim. Eu vou competir com isso, amado. O homem que me ama desta maneira, ele já pagou o preço. Mas ele continua me amando, ele continua no trono para me levar à salvação. Por isso é que ele diz: eu vou convosco até a consumação do século. Você quer competir com o mundo, amado? Você quer seguir o homem? O homem é limitado em tudo. Você está a seguir o homem? Você está a seguir o mundo? Quando ele está ali, pronto para te agarrar na mão e te levar até onde ele quiser. Onde é que ele quer te levar, amado? João 14. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar-vos o lugar. É lá onde quer te levar a ti e a mim. Você não quer, amado? Está aqui um convite. Ele é o caminho para aquilo que excede o nosso entendimento, excede o nosso sentimento. Aquilo que o homem faz, ele faz além daquilo que o homem pode fazer. Ninguém pode fazer o que ele faz. Por isso é que ele é o único. No céu, na terra e debaixo da terra. Você quer competir com isso, amado? Você morre. E você vai cantar de galo onde? No inferno. E lá, você vai arrepender, já é tarde. Arrependa hoje, amado. Este é o pecado de laço de passarinheiro. Que ele faz tudo para nos desenlaçar. O laço de passarinheiro, amado, vem com conspiração. O laço de passarinheiro é feito, é maquinar mal contra ti. E você não vê, você não sabe, você está inconsciente na tua inocência. E você, por exemplo, a passar por esse caminho e puseram lá bruxaria. Isso é um laço de passarinheiro. Não é um engodo. O engodo é diferente. O engodo você viu. O laço de passarinheiro você não vê. O laço de passarinheiro é conspiração. O laço de passarinheiro é hipocrisia. O laço de passarinheiro é imundícia do coração do homem corrompido, criminoso. O laço de passarinheiro é crime. O laço de passarinheiro é abominação ao coração de Deus. Você está entendendo a diferença? E quando você está enlaçado, você está preso. Quando a gente quer pegar galinha lá na África, em Santo Tomé, pelo menos em Angola, esses dois países que eu vivi, o que é que a gente faz? A gente não amarra. Tá aqui o meu lenço. A gente não. Ai, senhor. Não, eu acho que você sabe. Não faz assim um laço. E depois põe ali. E depois segura. Né? Você faz o laço, põe no chão e vai empurrando a galinha para que o pé dela venha e caia aqui dentro desse laço. Mas você está ali com o laço puxado. E você vai empurrando, outros ficam a puxar a galinha. Tempo de pobreza, a gente quer caçar a galinha. Às vezes a galinha é do vizinho.
Isso é espírito ladrão, amados. Mas quando a crise apertou em Santo Tomé, os vizinhos que tinham galinha ficaram todos sem, o quintal ficou vazio. Toda a galinha do vizinho, as nossas galinhas, nossas capoeiras, as galinhas, os patos e tudo, caíam no laço do passarinheiro do vizinho. Assim não sei como é que eles faziam. Tínhamos o quintal cercado, amados, mas quando a minha mãe acordava, íamos contar as galinhas, faltavam 2, 3. É laço de passarinheiro. Eles põem não sei como e chama a galinha. Um vai empurrando com milho, vai pondo milho em direção a esse laço. Quando espantou, a galinha meteu o pé, puxa. Isso é crime, amado. É isso. Deus trabalha, ele diz, esse meu filho caiu no laço passarinheiro. Não é só filho, criaturas, todos, ele ama a todos. Quer você recebeu, quer você não recebeu, esse é o tempo da graça, graça redentora. Ele cuida de toda a sua criação. Ele não abandona ninguém. Ele faz de tudo para tirar você desse laço. Só que quando se trata do laço do passarinheiro espiritual, você não vê. Você não vê. Quando é mesmo demônio do inferno, há 2 laços de passarinheiro, usado de 2 formas. Às vezes é o demônio mesmo, do inferno mesmo, que é enviado para você. E às vezes são usados pessoas, bruxos, para poder te lançar. E eles invocam demônios. Há demônios que vêm diretamente do inferno e há demônios que são invocados. Dá para entender? Para te lançar. Amado, isso chama-se operação de demônios. Os apóstolos têm que pregar isso para libertar você. Porque você precisa de conhecer quem é o teu inimigo. Não são as pessoas, mas são demônios. Para você usar a arma certa contra o inimigo certo, ao invés de pecar contra as pessoas. Nós não temos que amaldiçoar os bruxos, mas temos que amaldiçoar as obras das suas mãos, porque são infrutuosas, são crimes. Crimes que eu chamo crimes de colarinho branco. Não se vê, mas existem, porque bruxaria mata. E esta bruxaria é um tipo de laço de passarinheiro que mata muitos. Os médicos não conseguem curar. Muitos médicos que são crentes, eles conseguem discernir que é bruxaria. E às vezes não conseguem fazer muito porque a pessoa rejeita Jesus. Você precisa de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida para ser curado e ser liberto. Às vezes você não precisa. A misericórdia do Senhor vai e te cura. Mas você precisa depois recebê-lo e segui-lo para ficar protegido debaixo do esconderijo do Altíssimo, para que você não caia mais nem no engodo, nem no laço de passarinheiro. E também você não volte ao Egito. Ou seja, se você cair no engodo, você volta ao pecado. Você pisou no sangue de Jesus Cristo, que te resgatou da maldição da lei. Se fez maldição por ti para que as bênçãos do Abraão chegassem até ti. Você entendeu, amado? Eu acredito que você deve ter entendido. Eu oro para que o seu Santo Espírito toque em você, para que você entenda a operação do pecado. Como é que o pecado se dá? E para que você entenda que Jesus Cristo já fez, que agora cabe você fazer. Você precisa de ter fé. E não só o tipo de fé. Há 2 tipos de fé. Fé passiva, fé ativa. Fé passiva, eu creio em Deus. Eu ouço a palavra de Deus online. Eu leio a Bíblia. Essa é fé passiva. Fé ativa, busca. Fé ativa, bate no trono da graça. Fé ativa, pede sem cessar. Fé ativa, está onde Deus está. Fé ativa, ele busca a congregação dos santos, porque ele sabe que onde 1, 2 ou mais estiverem reunidos, Deus aí está. E sabe o que é que acontece? Deus habita no louvor do seu povo. Deus passeia no louvor do seu povo. Deus restaura no louvor do seu povo. Deus cura no louvor do seu povo. Deus liberta no louvor do seu povo. Deus ensina no louvor do seu povo.
Deus corrige no louvor do seu povo. Deus guia no louvor do seu povo. A glória de Deus está enchendo este lugar. O poder de Deus está enchendo este lugar. A unção de Deus está enchendo este lugar. Misericórdia de Deus está enchendo este lugar. O milagre de Deus. Amados, no meio do louvor do seu povo, quando nós nos congregamos e todos nós juntos a louvar, a adorar, a orar, Deus te agrada muito. E Deus faz aquilo que nós não imaginamos que Ele faz. Quando nós todos nos juntamos. Você, quando vem à igreja, você está a pagar o preço do segundo mandamento. Porque você não vai ter comunhão com Deus só você, mas em comunhão com os teus irmãos, em Cristo. E sabe aquilo que Deus te agrada muito? É quando você vai além. Você diz, eu quero ser parte dessa congregação. Eu quero ser membro da liderança. Eu quero ser também uma bandeira de Jesus, para também poder levar a palavra, para também libertar, para levar o amor de Jesus a todos aqueles que estão a perecer sem esse amor. Amém, amados? Você entendeu? O pecado não é para nós brincarmos. Jesus Cristo se manifestou para tirar o pecado do mundo. Ele se manifestou para nos trazer a cura divina. A verdadeira cura divina é tirar o pecado. Muitas enfermidades, muitos que estão internados no hospital, médicos já fizeram tudo, não conseguem. É espiritual, amado. Só Deus pode curar. A enfermidade espiritual não aparece no raio-x. Enfermidade espiritual não é curada com comprimidos nem com injeção. Alivia os sintomas do corpo, mas não chega à alma. Na alma, amado, é só a palavra. Por isso é que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas todas as coisas vos serão. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Aleluia, aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Ao Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Aquele que venceu por nós. Aleluia. Aleluia. Aquele que nos resgatou. Aleluia. Nos resgatou da escravidão do pecado. Aleluia. Aleluia. Ele nos fez mais que vencedor sobre o pecado. Aleluia. Aleluia. Então ele nos fez mais que vencedor sobre o pecado. Vença o pecado. Viva em Cristo. Viva, amados. Nós vivemos no mundo, mas você, para vencer o pecado, você precisa de viver em Cristo. Viva, mas viva em Cristo. Faça da tua casa uma casa de oração. A tua casa, o que é? Teu corpo. Faça da tua casa uma casa de louvor, uma casa de santificação. Faça da tua casa
aquilo que Deus quer que ele seja. Um templo do Espírito Santo. Um templo do Espírito Santo. Para terminar aqui esse live, amado, nós lá na igreja, porque eu estava lá como missionária na igreja, e nós fazemos vigília todos os dias. Amados, o mundo do Espírito não para. O Espírito Santo não para. O inferno, o espírito do inferno também não para. Nós não podemos parar. E então nós todos estávamos a orar, cada um no seu lugar. Eu estava num local, a pastora Cristina e as missionárias estavam no outro lugar. Todos a interceder à mesma hora. E Deus me falou: eu amo esta casa. Esta casa é uma casa de oração. Amado, você que persegue o crente que ora, você tem cuidado. Porque Jesus, ele é o maior intercessor no céu, na terra, debaixo da terra. E ele ama aquele que intercede. Porque quando você intercede, se você invoca o nome dele, ele está aqui, ele te salvará. E a tua palavra sai vazia. Mas se você disser: Espírito Santo, vem cooperar comigo. Vem pôr o teu poder, porque Jesus Cristo lá em João capítulo 15, versículo 5, ele disse: vós sem mim nada podereis fazer. Então o Espírito Santo é o motor da igreja, é o nosso motor, é ele que nos move, é ele que confirma tudo em todos, é ele que opera tudo em todos, é ele que faz todas as coisas novas, é ele que completa a obra em ti e em mim. Então tenha comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, amados. Nós damos a primícia às palavras. Ai, aquele pastor, ele prega bem. Qual é o Espírito que está ali, amado? É o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo para te ajudar nas tuas fraquezas, para te ajudar a vencer o pecado. Um dos pecados que está a acabar com o ser humano é o pecado de arrogância, a soberba, a rebeldia, a altivez. O que é isso tudo, amado? Orgulho. Você sabe e já não precisa de ninguém. E você, quando está errado, não aceita correção, nem exortação, nem instrução. Você vai parar o inferno. Porque assim foi o Lúcifer. E hoje ele era o anjo de luz. E agora é Satanás, o anjo das trevas. E isso prova que você está nas trevas. E isso prova que você precisa de se arrepender para dar lugar a Deus, para Ele te curar, para Ele te libertar. Porque senão Ele diz lá na sua palavra, lá em Tiago: aos altivos eu abato, mas aos humildes eu dou graça de salvação e vida eterna. Você escolhe. Se você quiser ser ovelha ou se quiser ser bode. Bode dá coices, esses sentam à esquerda do Senhor. A ovelha é mansa, esses sentam à direita de Deus e são apacentados. Os bodes nunca serão apacentados, porque eles são rebeldes, são altivos, constituem-se sacerdote diante de Deus. Eles querem ter sempre a última palavra, não dão lugar a Deus. Ó Pai querido, no nome de Jesus, entrega o Senhor esse povo todo que tem estado a ouvir essa palavra, Senhor, em nome do Senhor José. Seja lá quem está por detrás dessas câmaras, só Tu és poderoso para ver se entraram para ouvir e receber a palavra, ou se não, Tu conheces o coração e as intenções de cada um de nós. Tu és aquele que sonda os corações e esquadrinha os rins, sondas as intenções dos corações e dos pensamentos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego todos no trono da Tua graça, sem discriminar. Senhor, para a salvação das suas almas, eu clamo a Tua misericórdia, como eu clamo para mim, para os meus, eu clamo misericórdia para todos, Senhor. Que a Tua palavra diz: todos pecamos e destituídos e fomos da graça de Deus. Não há um justo nem um sequer, todos se extraviaram. Mas, Senhor, aqueles que não receberam não oram, mas aqueles que receberam a Tua graça redentora, Senhor, estão a orar. Eu oro para aqueles que não oram, recebam agora, Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Neguem o pecado, neguem o inferno, se arrependam dos seus maus caminhos, se
arrependam dos seus pecados, estendam a mão para ti, para que tu sejas o seu pastor, para que tu os guies pelas veredas águas tranquilas, para que tu, Senhor, ajuda o Senhor nas suas fraquezas a mortificar os membros para tudo quanto é pecado, é iniquidade, é imundícia, é abominação aos teus olhos. Senhor Todo-Poderoso, Senhor, liberta o Senhor no nome de Jesus, ensina o teu caminho, ensina a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, lava-os, purifica o Senhor de toda iniquidade, toda essa impureza, Senhor, de tudo aquilo. Tu sabes, Senhor, que desde o ventre da nossa mãe nós somos pecadores, mas, Senhor, tu mamaste-nos de tal maneira que deste o teu Filho unigênito para todos nós que cremos em ti, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, dá, Senhor, hoje a oportunidade para que nós arrependemos dos nossos pecados. O arrependimento vem de ti, Senhor. Um coração contrito, Senhor, tu não abandonarás. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toca no coração de cada um aqui presente, toca, Senhor, no coração de todos aqui presentes, para que eles façam autoexame, Senhor, se há algum pecado, Senhor, que eles peçam, clamam a tua ajuda, clamem do teu poder, do teu querer, do teu efetuar, Senhor, em nome de Jesus, e sejam libertos no nome do Senhor de exércitos. Em nome de Jesus, clamo o sangue de Jesus, esse sangue lavado, esse sangue imaculado, que derramou por nós gota a gota na rude cruz, que tanto fez sofrer o Senhor, que nos reconciliou com o Pai, consumou o pacto da nova aliança. Ele nos fez mais do que vencedor sobre o pecado, nos fez mais do que vencedor sobre o inferno, nos fez mais do que vencedor sobre a morte, nos fez mais do que vencedor sobre o pecado da maldição hereditária. Senhor, no nome de Jesus, esse sangue eu clamo sobre mim, sobre todos os membros da minha família, dos meus filhos, da minha casa, do meu ministério, da nossa igreja. Senhor, no nome de Jesus, todos os ovelhas do pasto do ministério Arajanchane, eu clamo o poderoso sangue de Jesus. Eu clamo, Senhor, que para continuar a conceder no espírito de arrependimento, a arrancar a cegueira, o espírito do erro, o espírito do engano, todo quanto é casta do acá, toda pedra de tropeço, Senhor, que impede para que tu fales a nós, Senhor, eu oro para que tu removas, Senhor, seu Santo Espírito coopera comigo, coopera, Senhor, nessas orações, entra, Senhor, em nome de Jesus, confirma, Senhor, com a tua palavra, com sinais, prodígios e maravilhas na vida de cada um aqui presente, que o teu amor, Senhor, que o teu amor resplandeça na vida de cada um de nós, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoa, bem-aja.